Bom dia a todas e a todos para mais uma sessão do Kent Reading Group. Informo que a sessão está a ser gravada e que a gravação vai ser disponibilizada online. Hoje a nossa convidada é a Inês Pinheiro. A Inês Pinheiro é estudante de mestrado em Filosofia, na área de especialização em Filosofia Política, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Licenciou-se em Ciência Política e Relações Internacionais em junho de 2022 pela mesma faculdade. O seu projeto de investigação de mestrado intitula-se Esperança e Nostalgia no Pensamento Filosófico-Político de Judith Sclá. Recebeu, por esse projeto de investigação, uma bolsa de investigação atribuída pelo IFIL Nova e financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Os interesses de investigação da Inês centram-se no pensamento político, nas suas dimensões filosófica, normativa e histórica, nomeadamente na filosofia moderna e contemporânea. Dedica-se, em particular, às correntes realista e liberal, com destaque para as ideias e influências da teórica política Judith Sclá. O texto que a Inês nos vai apresentar hoje para discussão e que já foi distribuído é de Qianan Li, intitula-se A Kantian Account of Political Hopes as Fundamental Hopes e foi publicado na Kantian Review em 2023, no ano passado, portanto. Muito obrigado, Inês, e passo-te imediatamente a palavra. Obrigada, João. Eu tenho um PowerPoint para vos apresentar. Se eu pudesse partilhar o ecrã. Creio que sim. Vai. Já deve estar? Eu estou a ver. Se quiseres pôr ecrã completo, Sim, mas sim. deixa ao teu critério. Ok. Está ótimo. Então, estão todos a ver bem? Bom dia a todos. E muito obrigada por terem vindo, em particular hoje, que ainda estamos no fiscal das celebrações dos 50 anos de liberdade e democracia em Portugal, e por isso entre um feriado no fim de semana. Mas talvez também por isso se torne ainda mais difícil e importante falarmos sobre a esperança, que será o tema central da minha apresentação. Eu queria agradecer em particular ao João por o incentivo e pelas oportunidades que me tem dado desde o início do mestrado, inclusive esta de poder estar aqui hoje a apresentar este artigo. Como o João disse, eu vou apresentar-vos um texto intitulado A Kantian Account of Political Hopes as Fundamental Hopes, foi escrito pela Qianan Li, e foi publicado no Kantian Review no ano passado. Mas antes ainda de começar a analisar os argumentos deste vídeo, eu gostaria apenas de explicar o porquê desta escolha, no fundo, tendo em conta que não costumo trabalhar filosofia kantiana. O meu principal trabalho neste momento é a minha dissertação de mestrado, que não é sobre filosofia kantiana, mas sim sobre as ideias de Judith Sclá, que foi uma teórica política do século XX. Contudo, uma das questões que abordo na dissertação é o conceito de esperança, que eu procuro relacionar com as ideias de Sclá, pensando-a enquanto um fator determinante para a mudança e para a ação políticas. Interessa-me em particular refletir sobre o papel da esperança nos grupos mais vulneráveis da população e sobre a forma como a esperança e a injustiça se cruzam, e daí a opção por este artigo, que aborda precisamente estas questões, neste caso, de uma perspectiva que procura ser kantiana. Assim sendo, este texto centra-se na noção de esperança, sobre a qual a autora procura enfatizar a sua dimensão política. O seu principal argumento é de que, seguindo na visão kantiana, é particularmente importante ter em consideração o valor não instrumental da esperança, de forma a ter uma percepção mais clara sobre as dificuldades enfrentadas por vítimas de injustiça, cultivando dessa forma um entendimento mais aprofundado sobre a sua situação e um maior respeito pelas mesmas. Para além da introdução e da conclusão, a autora dividiu o artigo nestas três secções principais que eu coloquei aqui, duas das quais com subpontos. Eu irei seguir esta divisão na minha apresentação, tentando sistematizar mais claramente os argumentos e conceitos que a autora vai introduzir. Em termos conceptuais, há duas grandes divisões que acompanham o texto.
A primeira é entre esperanças fundamentais e não fundamentais, e a segunda é entre valores instrumentais e não instrumentais. Como é perceptível, uma parte substancial do artigo aborda esta última diferença, correspondendo à primeira e à última parte do trabalho. Pelo meio, Lee debruça-se sobre as esperanças fundamentais em específico, pois são estas que definem fazer a ponte com a parte final do artigo, dedicando muito poucas linhas à contraparte desta, que são as esperanças não fundamentais. Ainda antes de entrar no desenvolvimento dos argumentos, eu penso que é importante entender como é que a autora define o tema central do seu trabalho, que é a esperança. Até porque um dos pontos que me pareceu mais sensível depois de ler este texto foi precisamente o da definição dos conceitos utilizados, que eu penso carecerem, no mínimo, de alguns aprimoramentos. A definição de esperança que nos é dada é bastante sucinta, algo vaga e consta em nota de rodapé na introdução. Lee entende-a como sendo, e passo a citar, uma atitude que pode ser genericamente entendida como uma combinação de estados afetivos, crenças e comportamentos para com um objeto, pessoa, coisa ou evento em particular. Esta é a definição da autora, mas ela faz também menção à possibilidade de se associar a esperança com uma emoção, com um sentimento existencial, com uma disposição. Encarar a esperança como uma atitude é, na verdade, absolutamente consonante com a posição predominante na literatura sobre esta matéria, debate que decorre em particular no campo da filosofia analítica e que, aliás, onde este artigo também se insere. Ainda assim, esta definição de esperança causou-me alguma estranheza, desde logo porque aquilo que me parece estar de facto a definir é o conceito de atitude em geral, esse sim, possível de ser concebido como uma combinação de estados afetivos, crenças e comportamentos para com o objeto, etc., não encontro por isso aqui nenhum elemento que nos permita distinguir a esperança de outras atitudes. E, neste sentido, creio que seria benéfico que, ao longo do artigo, tivéssemos uma definição mais consolidada, algo que englobasse a dimensão composta da esperança, como está aqui exposto, mas que apontasse também para a relação entre o desejo e a crença, tendo em vista um determinado resultado, pois parece-me ser nesses modos que a esperança se torna em algo distinto. Mas, mais do que ter a definição de Lee, penso que é também importante ter a definição de esperança de Kant, uma vez que é a segunda perspectiva deste filósofo, todo o argumento da autora é desenvolvido. Esta é uma definição que encontramos na antropologia do ponto de vista pragmático, como sendo, e passo a citar, a oferta inesperada da perspectiva de boa fortuna imensurável. E que, por sinal, é uma definição que está completamente ausente do artigo. Dito isto, por agora gostaria apenas de voltar a adiantar que para a autora existem dois tipos de esperança, a fundamental e a não fundamental. Todavia, ao longo do artigo encontramos outros três subtipos de esperança, a razoável, a política e a coletiva, às quais voltarei a seu devido tempo. Por agora, eu diria que me importa ter visto esta pequena incongruência, por assim dizer, partimos de uma definição perentória, segundo a qual a tipologia da esperança é bipartida, quando na verdade se vem a revelar como tendo mais subcategorias. Comecemos então por tratar da primeira secção do artigo. Segundo a autora, muitos académicos kantianos focam-se no valor instrumental que a esperança tem para a vida política, sendo que aquilo que está aqui em questão é que este valor se prende com os contributos da esperança para o progresso político. Como é que a esperança atua neste caso? Resumidamente, sustentando psicologicamente os esforços dos indivíduos que se confrontam com o desespero. Assim, a esperança tem valor na vida política porque permite assegurar uma disposição estável o suficiente para que as pessoas continuem a esforçar-se por alcançar os seus objetivos políticos. Todavia, Lee pretende ir ainda mais além com o seu argumento, porque aquilo que ela procura defender é que a esperança política tem um valor insubstituível. Na minha leitura, penso que aqui começam logo a levantar-se uma série de questões. Em primeiro lugar, seria preciso esclarecer o que se entende por valor instrumental ou não instrumental, progresso político e esperança política. E isto é particularmente relevante, pois, como se tornará mais claro ao longo do resto da apresentação, Lee assume uma posição, em termos políticos, claramente democrática, algo que se vê até na primeira linha desta secção, quando a autora escreve que aquilo que está a tratar é dos valores instrumentais que as esperanças políticas têm para a política democrática. Isto levanta dois grandes problemas interpretativos, para mim, se não mesmo três.
Em primeiro lugar, é necessário esclarecer de que democracia se está a falar, pois essa é uma palavra que tem vindo a assumir variedíssimos significados e é inclusive um conceito cujas definições são contestadas por praticamente toda a literatura, da ciência política à filosofia, e tendo a dúvida se estará a referir apenas aos regimes democráticos, a valores ou a ambos. Em segundo lugar, penso que fazer uma interpretação kantiana sobre a política democrática é em si tema para um trabalho autónomo, pois Kant não era aquilo que possamos considerar um democrata, nem na interpretação do próprio. Aliás, basta ver como na parte especula Peter Darwin fala da necessidade de prevenir que uma Constituição republicana não seja confundida com uma democrática, nem à luz dos nossos dias. E, por fim, um terceiro ponto em que penso vai conduzir este aqui tem que ver com as implicações desta percepção da análise. Ao afirmar que está a pensar na política democrática, ele está a escolher o fenómeno político no seu todo, mas mais do que isso está a descartar as repercussões que a esperança teria para regimes políticos não democráticos, onde, inclusivamente, pelo menos para mim, me parece ser ainda mais necessária, principalmente no que diz respeito a fazer frente a situações coercivas de opressão. Mas, retomando então o ponto em que estávamos, segundo a autora, numa perspectiva kantiana, as esperanças políticas têm dois tipos de valores instrumentais para a política democrática. O primeiro é que a esperança desempenha um papel de motivação único na defesa contra o desespero que surge face a circunstâncias adversas. Aqui, como argumenta Lauren Goldman, na perspectiva da primeira pessoa de um agente político, a crença prática na possibilidade do progresso é um pré-requisito para o empreendimento político. E, segundo Hilbert, a esperança é que nos dá a energia, a força e a estabilidade necessárias para enfrentar as contrariedades que surgem, ajudando-nos a perseguir os meios democráticos que nos parecem difíceis de alcançar, mas ainda assim execuíveis. De acordo com Lee, tanto a perspectiva de Goldman como de Hilbert radicam na assunção kantiana de que existe uma característica psicológica na agência humana. Segundo Kant, um fim último não pode ser comandado por nenhuma lei da razão sem que a razão permita simultaneamente a sua execuibilidade. E, neste seguimento, aquilo que a Garfield sugere é que apenas podemos agir se encararmos como sendo possível que as nossas ações façam alguma diferença. Eu escrevo, inclusive, que temos de pensar que estaremos a contribuir causalmente para a realização dos nossos objetivos. Assim sendo, ele argumenta que, se as pessoas têm um dever moral de promover summum bonum, neste caso, e se os agentes humanos apenas podem esforçar-se por fins que estes considerem alcançáveis, então as pessoas têm de ver o summum bonum como sendo no mínimo possível, de forma a cumprir o seu dever moral, mesmo que de facto não o sejam. Estabelecendo um paralelo com este raciocínio, Lee prossegue, argumentando que as pessoas têm um dever político de se esforçar pelo progresso político. Adicionalmente, como por razões psicológicas, as pessoas apenas podem agir e comprometer-se para a ação se encararem como sendo possível que as próprias possam fazer uma diferença, então as pessoas precisam de esperanças políticas de forma a sustentarem o seu comprometimento com a ação. Chegados a este ponto, resta saber o que é um dever político. É um dever que se nos assiste apenas quando entramos na vida política, enquanto somos cidadãos? A quem se aplica este dever? Aos nossos concidadãos, aos políticos, às instituições estatais? E como é que é determinado? A autora não aborda propriamente nenhuma destas questões. E, neste ponto, na verdade, a sua preocupação é perceber se a esperança será a única força capaz de nos motivar em situações adversas. Segundo Tessman, os pessimistas apoiam-se, por exemplo, no respeito próprio e na integridade, o que lhes permite resistir à opressão, mesmo que não tenham a esperança de verem terminar determinadas situações de injustiça. Daqui, Lee conclui que o argumento de Tessman mostra como a presença da esperança não é um recurso insubstituível para motivar as pessoas quando o resultado desejado, na verdade, tem probabilidades baixas de se realizar. Porém, eu não estou certa até que ponto é que, de facto, esta linha de argumentação valida a ideia de que a esperança não é insubstituível. Aquilo que Tessman verifica é que a esperança não é o único motivador para a ação. Em nenhum momento demonstra que os outros motivadores têm a mesma força ou mesmo mais do que a esperança. Portanto, para mim, para que pudéssemos substituir a esperança na perfeição,
então o substituto teria de cumprir todos os requisitos que o original preenche. Um pessimista pode comprometer-se com uma ação com base nos recursos que esse não aponta como exemplo, mas isso não significa que o faça com a mesma intensidade, porque alguém crê que alguma mudança seja possível. Mas mais do que isso, ao concluir que a esperança não é insubstituível, então li para estar mesmo aí contra o argumento que eu próprio começar por enunciar. Porque, vejamos, ali começa por dizer que o primeiro valor instrumental das esperanças políticas é o seu papel de motivação único na defesa contra o desespero. Se algo é único, então tem de ser insubstituível, pois não haverá nada igual. O segundo valor diz respeito à esperança de fomentar atitudes de valor para com os outros membros das nossas comunidades. Na perspectiva de Hilbert, a esperança fortalece a confiança nos nossos concidadãos. E deste modo emergirá um sentimento de agência partilhada, a tal esperança coletiva, que é tida em conjunto com as outras pessoas. Assim sendo, o segundo valor instrumental da esperança reflete-se na criação e no cultivo destas atitudes relacionais mais abrangentes. Todavia, Lee também admite que existem outras práticas que levam ao fortalecimento do sentimento de confiança nos nossos pares, como a empatia, por exemplo. E, deste modo, o argumento de vida também não suporta a tese que a esperança seja um recurso insubstituível para a vida política. Aliás, o que argumenta é que não é claro sequer que a esperança política seja uma pré-condição necessária para o estabelecimento de relações de confiança, respeito e amizade cívica, numa comunidade democrática, sempre. Pois esta é uma questão empírica e estaremos sempre dependentes de estudos psicológicos para lhe podermos responder. Se as esperanças políticas apenas tiverem valor instrumental, eu creio que podemos sempre duvidar que sejam verdadeiramente insubstituíveis na vida política. Mas fica de facto a questão: por que é que temos de almejar demonstrar que este é um sentimento sem igual? Por que é que não é suficiente mostrar como é importante para a vida política? Entrando na segunda secção do artigo, esta aborda a distinção entre esperanças fundamentais e não fundamentais, e sobre a relação das primeiras com a identidade prática dos seus elementos. Assim sendo, Lee segue o argumento de Loja e Stahl ao afirmar que existem dois tipos de esperança: as fundamentais e as não fundamentais. A diferença é essa que não é mutuamente exclusiva. As esperanças fundamentais são aquelas que constituem a identidade prática de uma pessoa. E são, no fundo, esperanças racionais, porque são essenciais para que a pessoa que as tem seja quem é, desempenhando um papel crucial na forma como cada indivíduo vê e interpreta o mundo. Por outro lado, as esperanças não fundamentais não têm influência na sustentação da identidade prática da pessoa. De acordo com Bloser e Stahl, estes dois tipos de esperança correspondem a duas maneiras de justificar a racionalidade prática da esperança, que é o único objeto de estudo deste artigo, não se entende por isso em qualquer dimensão epistemológica. Aquilo que torna as esperanças não fundamentais razoáveis radica no valor instrumental de levar a cabo atividades esperançosas, sendo que, segundo Robbins, a esperança é valiosa porque pode facilitar ações e concretizar estados desejados. A racionalidade prática das esperanças não fundamentais pode ser justificada por referência aos benefícios que estas produzem. Contrariamente, a racionalidade prática das esperanças fundamentais prende-se com defender a integridade individual de uma pessoa. Não sendo esta uma diferença exclusiva, as esperanças fundamentais podem ter valor instrumental. Aquilo que está aqui em causa é que a verdadeira razão para que uma pessoa tenha esperanças fundamentais não é esse valor. Chegado a este ponto, a autora formula uma nova questão. Será a esperança razoável, kantiana, razoável devido ao seu valor instrumental enquanto uma esperança não fundamental ou devido ao seu valor intrínseco enquanto uma esperança fundamental? Para responder a esta questão, Lee remete para a crítica da razão pura, onde, no seu entendimento, tanto para sugerir que esperar o summum bonum é um recurso necessário para a motivação moral. Algo que depois contraria nos seus textos posteriores, quando defende que o respeito pela lei moral é que é um incentivo suficiente. Desta forma, Lee conclui que Kant não considera que a esperança razoável seja praticamente racional e valiosa, apenas por promover motivações morais. Alguns académicos kantianos consideram que a esperança pode desempenhar um papel enquanto um motivador moral
mas não enquanto uma condição necessária. Assim, Lee descarta a primeira hipótese, que a razoabilidade se deva à instrumentabilidade deste tipo de esperança, concluindo que se deve dever ao valor intrínseco. Deste modo, se a esperança kantiana razoável for um tipo de esperança fundamental, constituir a identidade prática de uma pessoa, então a que identidade prática é que esta esperança se refere? Sobre isto, Lee remete-nos para o facto de Kant afirmar que o domínio filosófico pode ser dividido em 4 perguntas, sendo que as 3 primeiras, no fundo, se relacionam com a última. O que posso saber, o que devo fazer, o que posso esperar e o que é o ser humano. Esta sistematização é particularmente relevante, uma vez que para Lee a resposta para aquilo que as pessoas podem esperar parece residir na caracterização da natureza humana. Uma das características mais distintivas dos seres humanos é a tensão entre o seu lado racional e animal. Segundo a autora, Kant analisa esta tensão sobre 3 prismas diferentes. Por um lado, das motivações dos seres humanos, possuem tanto incentivos morais como inclinações para a felicidade. Por outro lado, temos uma predisposição para a moralidade, mas também uma propensão para o mal. E, por fim, temos a nossa predisposição inata para a sociabilidade insociável, consiste numa disposição simultânea para nos associarmos tanto com os outros, como também para colidir com os mesmos, incluindo deste modo para a exclusão social. Para além destas características, Lee também aponta que, segundo Kant, os seres humanos, para além de um poder motivacional, também possuem um poder formativo. Aqui Lee está a referir-se à antropologia pragmática de Kant, para mim. Diz respeito àquilo que o ser humano, enquanto um ser livre para agir, faz consigo próprio, ou pode e deve fazer consigo próprio. Sendo esta uma característica autoafirmativa essencial para a autora. Elencadas as suas premissas kantianas, Lee passa para argumentar que as esperanças razoáveis constituem a nossa identidade prática, enquanto animais autoafirmativos racionais. O que lhe revelará que os objetos base destas esperanças razoáveis correspondem às 3 formas de caracterizar a tensão entre as vertentes racional e animal dos seres humanos. Assim sendo, Lee começa por referir que Kant tem em conta 3 objetos da esperança nos seus textos. O primeiro é a felicidade de cada um, que será proporcional à virtude própria, o progresso moral de cada um e a melhoria moral da espécie humana no seu todo. Porém, não é claro o porquê destes serem os 3 objetos escolhidos e em que assenta a sua racionalidade. Segundo Lee, ao ver porque é que Kant considera que há razões para ter esperança nestes objetos, tornar-se a claro que as 3 grandes características humanas que ele elenquei atrás constituem o defende comum que Deus unifica. Em primeiro lugar, os seres humanos possuem incentivos morais e inclinações para a felicidade. Perante estes 2 tipos de motivação, Lee questiona qual a atitude que uma pessoa pode adotar. Segundo a autora, na crítica da razão pura, Kant introduz a esperança pelo summum bonum, de forma a reconciliar os incentivos morais e os desejos de felicidade. A questão, por exemplo, se eu fizer o que devo, o que é que posso esperar? Sei que está disposta, cada pessoa pode esperar que a sua felicidade seja em proporção com a sua virtude. A pertinência desta questão é abordada na religião, onde Kant afirma que um indivíduo não pode deixar de colocar esta pergunta, pois não é indiferente pensar sobre qual é o resultado das nossas ações. Assim sendo, Lee conclui que ter uma atitude esperançosa em relação à proporção da felicidade e virtude de cada um é algo natural para todos aqueles que se identificam como seres que reconhecem o comando da lei moral, ou o seu vínculo incondicional, e que sentem também a inclinação para buscar a felicidade. Em segundo lugar, ainda sobre a motivação individual, os seres humanos têm uma predisposição para a moralidade e para o mal radical. Pois, segundo Kant, nós temos uma propensão para reverter a ordem moral dos incentivos quando nós incorporamos nela as nossas máximas pessoais. Ao suceder desta dualidade, o ser humano deve conseguir ter esperança de que, pelo exercício do seu próprio poder, conseguirá seguir o caminho que leva ao progresso moral. Consequentemente, segundo Lee, o ser humano deve ter esperança no progresso moral, porque pô-lo em causa leva a uma ameaça
à integridade prática de uma pessoa, enquanto ser autoafirmativo e racional. Em terceiro lugar, no que diz respeito à exposição da sociabilidade indissociável, adotar uma atitude esperançosa em face de um conflito intrínseco e social interminável é razoável, segundo se a pessoa adotar a identidade prática, mas neste caso ao nível de toda a espécie. Para a autora, o que estes três argumentos indicam é que Kant entendia que a resposta sobre o que é um ser humano também esclarece a questão em torno daquilo que podemos razoavelmente esperar. Como a própria autora faz notar, esta será apenas uma maneira de entender as bases racionais por detrás das experiências razoáveis que temos. E, neste caso, analisando-os segundo a perspectiva da unidade dos objetos da esperança. Nos textos de Kant, surgem outras molduras para elaborar sobre a racionalidade da esperança, mas não abordarei aqui e também são abordados significativos. Assim sendo, segundo uma perspectiva construtivista da ética kantiana, o fundamento racional da esperança razoável advém do apoio das pessoas à sua humanidade. Apoio aqui neste caso como sendo um endorsement, independentemente de estarem limitados nas suas ações. Seguindo Forsberg, Lee defende que este posicionamento em prol da humanidade torna-se na fonte da razão normativa, pois seguimos ou rejeitamos os nossos impulsos consoante estes sejam consistentes com a forma como nos identificamos nós mesmos. Tendo em conta que Kant não utiliza o termo apoiar a humanidade ou endorse humanity, Lee dedica-se a determinar o que é que tal significará numa perspectiva kantiana, argumentando que será algo como valorizar a posição dos seres humanos no mundo moral como sendo tanto elevada como ameaçada. Isto porque, segundo Kant, quando os seres humanos contemplam a autoridade moral, sentem uma humilhação, mas também uma diminuição das suas pretensões de autoestima moral. Por outro lado, no mesmo cenário, os seres humanos passam por uma elevação da sua estima moral e intelectual. Portanto, nas palavras de Kant, a lei moral é aquilo que nos permite descobrir o sublimar da nossa existência, no fundo, e impute-nos respeito pela sua vocação superior nos seres humanos, tem consciência da sua existência sensível, mas também da sua dependência dos estados afetivos da natureza. Na expressão da autora, a expressão razoável kantiana partilha, com o respeito pela lei moral e pelos outros seres racionais finitos, o mesmo fundamento racional, pois, de acordo com Kant, enquanto seres racionais finitos, devemos tratar os nossos pares de acordo com a sua dignidade. Isto leva ali a concluir que a racionalidade das esperanças fundamentais razoáveis deriva, segundo Kant, do tratamento respeitoso que é devido aos seres humanos, em virtude da sua dignidade. Assim, Lee difere da visão de Forsberg, que defende que o apoio da humanidade significa valorizar o facto de as nossas identidades práticas serem normativas. Lee chega a várias conclusões nesta secção. Para começar, argumenta que respeitar a lei moral sem ter uma esperança razoável de se fazer um progresso moral não é um respeito em sentido próprio. Por outro lado, numa perspectiva kantiana, defende que a esperança não desempenha um papel facilitador na promoção de fins práticos, mas que é, pelo contrário, constitutiva da identidade prática dos seres humanos. Com estas posições, Lee está a responder ao argumento de Tesla, segundo o qual os indivíduos que vivem em condições de opressão podem encontrar as motivações para agir, mesmo na ausência de esperança, com base no seu respeito próprio e na sua integridade moral. Aquilo que Lee procura demonstrar é que, numa análise kantiana sobre o valor da esperança, existem algumas esperanças fundamentais, como esperar o mundo e o progresso individual e social, que são constitutivas do nosso respeito próprio e integridade moral, pelo que os indivíduos nunca ficam desprovidos da esperança por completo. De notar que esperanças razoáveis kantianas não são veículos de motivação moral direta, para que as pessoas levem a cabo determinadas ações. O que fazem é contribuir para o cultivo da nossa força moral interior, essa sim necessária para desenvolver as nossas predisposições morais. Em relação à segunda grande secção deste artigo, esta aborda o respeito que devemos ter pelos outros.
Respeitar os outros significa também respeitar as suas esperanças fundamentais, que, como a autora aponta até este ponto, são constitutivas da identidade prática de cada um, e acrescenta ainda ali, são consistentes com deveres políticos e morais. O objetivo da autora com a introdução deste segundo critério é afastar as esperanças fundamentais que são inconsistentes com estes tais deveres morais e políticos. O exemplo que dá é do caso de uma pessoa racista, que se ele há também na sua identidade prática e poderá, por isso, formar as esperanças fundamentais racistas. Nesta secção, a autora fala de uma passagem da formação da pergunta kantiana. Se fizer o que devo, o que posso esperar? Para se fizer o que devo, o que tenho o direito a esperar? E não entra em mais detalhes sobre a justificação da mudança do poder para obter o direito. Algo que me levanta bastantes questões e as quais talvez possamos abordar na altura da discussão. Neste seguimento, ele volta-se para aquilo em que se traduz o respeito pelas esperanças fundamentais das pessoas. O propósito do artigo não é trazer uma resposta para esta questão, mas é sim focar-se sobre um dos requisitos para se respeitar as esperanças fundamentais dos outros, que é ter em conta o valor deste tipo de esperança para além desse demonstramento da realidade. A secção final pretende refletir sobre como preencher este requisito segundo duas perspectivas: a das relações interpessoais e a do sistema social. Na primeira, aquilo que está em questão é a atitude valorizativa que as pessoas têm para com determinada relação. Ainda assim, o valor instrumental não passa a ser relevante, pois este tem importância para a compreensão da racionalidade epistêmica, que não é verdade. No fundo, aquilo para que lhe apela é que os indivíduos reconheçam as nuances por trás das atitudes das pessoas em situações de grande adversidade. Detalhes esses que se prendem precisamente pelo facto de as esperanças fundamentais surgirem em resultado da identidade prática de cada um e de não estarem por isso condicionadas por cálculos probabilísticos sobre a possibilidade de o resultado desejado ter de facto sucesso. Na perspectiva social, a preocupação de Lee é com as vítimas de injustiças e a sua relação com a vida política na qual estão inseridas. Para tal, a autora afuniu o conceito de análise para esperanças fundamentais políticas, indagando-se sobre como os cidadãos as devem respeitar mutuamente. As esperanças políticas fundamentais são, para Lee, constitutivas da identidade prática de uma pessoa, enquanto um agente político racional e responsável, e devem ser consistentes com os deveres político-morais de cada um. Segundo Kant, a cidadania tem quatro atributos: a liberdade jurídica, a igualdade civil, a independência civil e a personalidade civil. Esta última diz respeito ao atributo de não ser necessário ser-se representado por outrem naquilo que diz respeito aos direitos. E, de acordo com Lee, ter determinadas esperanças políticas fundamentais, em resultado da experiência de vida de cada um, é uma expressão da identidade civil individual. Deste modo, a autora argumenta que, ao estabelecer esta relação, as esperanças fundamentais políticas de uma pessoa devem ser decididas por cada um. Ao transpor esta ideia para o caso das vítimas de injustiça, ele identifica dificuldades acrescidas. Desde logo porque as esperanças políticas das vítimas são sujeitas à exploração e podem ser impingidas por aquilo que Warren define como a política da esperança, segundo a qual uma pessoa deverá ter uma determinada política para poder ter esperança, admando dessa forma a existência da esperança fora do domínio político. O argumento é absolutamente fatalista e, o que me parece aniquilar, a mesma possibilidade da esperança em si, pois defende que quaisquer esperanças criadas dentro de um sistema social injusto são esperanças exploradas, que expectam o sofrimento a idealizarem um futuro inatingível. Por outro lado, as vítimas de injustiça enfrentam-se com outro obstáculo, pois as suas esperanças políticas podem mesmo acabar por produzir um valor total negativo para as mesmas. Segundo Stockley, devemos prestar atenção às diferentes gradações da esperança, por assim dizer, que variam consoante as experiências individuais e consoante a capacidade de cada um para ter esperança. Deste modo, a nossa disposição para ser mais ou menos esperançosos é afetada pelo ambiente social que nos rodeia, pelo que os grupos oprimidos formulam esperanças resultantes das suas situações de injustiça. Seguindo este raciocínio, ele argumenta que os objetos, o caráter, a força, a capacidade para se ter esperança são todos negativos nas vítimas de injustiça.
ele formular esperanças políticas pode ter um valor final negativo, quando os benefícios de esperar algo melhor são menores do que o cenário negro em que são formuladas. Mas esta parece-me ser uma perspectiva excessivamente fatista, se não mesmo contraprodutiva. É inegável que em situações de opressão as pessoas formularão esperanças que partem de objetos negativos, como a violência, e que são condicionados por sentimentos igualmente negativos, como o medo. Mas se estamos a abordar o peso do valor final de toda esta ponderação, acho que há que esclarecer como é que isto é avaliado. O que nos diz que a esperança de poder acabar com a violência, positiva como método à esperança, não será muito superior à violência em si. É algo que depende de cada indivíduo e não uma asserção que possa ser feita de forma tabulacionista. O problema que eu penso que ali está a identificar parece-me ser, por isso, muito mais relacionado com um caso dramático de defraudar as esperanças de um conjunto de pessoas que estarão, à partida, mais vulneráveis. Não parece que seja sequer necessário colocar a questão de justificar a existência das suas esperanças fundamentais, porque eles são os seres humanos como todos os outros. Mais do que isso, aquilo que a argumentação de Lino leva a pensar é sobre a forma como é encarada a condição de vítima, que, ao ser associada a uma identidade prática, a torna parte intrínseca de determinada pessoa. E não parece que tenha de ser entendida assim, e muito menos que seja desejável que assim seja. Caso contrário, ficar-se-á preso a um estado de fragilidade e de sofrimento indefinidamente, em vez deste ser ultrapassado. Ainda assim, a autora enuncia um outro ponto com o qual tendo de concordar e que acho que merece um estudo mais aprofundado, de que a forma como as vítimas de injustiça lidam com a esperança pode traduzir-se numa injustiça afetiva, que corresponde à situação na qual a injustiça social produz um conflito irreconciliável entre as respostas emocionais adequadas e as respostas que são prudentemente racionais nesse sentido. No fundo, aquilo de que se trata é que os indivíduos exprimem uma ira, uma revolta, que acaba por ser adequada tendo em conta as circunstâncias, mas que é irracional por não servir os seus próprios interesses. Segundo esta lógica, as vítimas de injustiça lidam com o problema da escolha entre fazer o mundo como este devia ser, ou lutar para que ele se transforme, e apreciá-lo por aquilo que ele é, forçando-as deste modo a um conflito normativo no qual não teriam qualquer responsabilidade à partida. Este é o argumento que avança em relação às esperanças políticas fundamentais razoáveis tidas por vítimas de injustiça. Neste ponto, a autora chega inclusive a mudar ligeiramente a sua concepção de esperança, pois escreve que estas se tratam de emoções que são adequadas, que advêm da atitude de valorização de cada um pela sua unidade prática enquanto cidadão responsável. O problema surge quando se torna irracional ter estas esperanças em face da realidade existente, que acarretam um conflito normativo injusto. A ideia é esta que se baseia na perspectiva kantiana, segundo a qual a esperança será racional, se pudermos confiar nas estruturas fundamentais da realidade, que são necessárias para a realização dessa mesma esperança. Ao não terem confiança nestas estruturas fundamentais, as vítimas de injustiça acabam por ter esperanças infundáveis no fundo. Em suma, podemos, kantianamente, debater sobre como respeitar as esperanças fundamentais das pessoas em dois níveis diferentes. No nível interpessoal, que é cultural, e no qual a autora reconhece a importância do valor não instrumental das esperanças fundamentais e as consequências negativas de desistir destas esperanças. Ao nível social, para o Lean, o respeito não depende apenas dos indivíduos, mas também do sistema social no qual eles estão inseridos, pois é essencial que este deixe definitivo que as vítimas de injustiças tenham esperanças fundamentais razoáveis, enquanto enfrentam efeitos contraprodutivos sociais e políticos que desmoronam essas esperanças. Resumindo, então, os principais pontos deste artigo, em primeiro lugar, existem dois tipos de esperança, a fundamental e a não fundamental, sendo que as primeiras dizem respeito à identidade prática dos indivíduos e correspondem às esperanças kantianas razoáveis. O segundo ponto é que, assim sendo, o valor não fundamental da esperança deve ser encarado mais seriamente. Em terceiro lugar,
é o apoio à humanidade, o endorsement, que torna razoável ter esperança no sumo bono, no progresso social e no progresso moral. Mas, aliás, é de notar que sobre a questão do progresso, ele é tido como um dado adquirido, quase de certa forma, e não é de todo aprofundar o debate que existe em torno desta questão. Em quarto lugar, algumas das esperanças políticas são racionais e não é apenas por promoverem determinados fins, mas sim por serem constitutivas da identidade prática de uma pessoa, enquanto um agente político e responsável. Em quinto lugar, literalmente, para respeitar os outros, temos de respeitar a sua humanidade, o que significa respeitar as suas esperanças fundamentais razoáveis. E isto, por sua vez, implica ver para além do valor instrumental da esperança. E, por último, a análise leva a concluir que as vítimas de injustiça sofrem ainda de uma injustiça afetiva, porque enfrentam um dilema resultante de um sistema social injusto que as leva a escolher agarrar-se às suas esperanças legítimas ou a desistir delas devido a efeitos contraprodutivos, no fundo. E foi isto. Obrigado, Inês, por esta apresentação e por esta análise tão afinada do texto de Lee, que vai de resto muito além de meras questões interpretativas. Questões e comentários da vossa parte? Mão virtual ou mão real? Eu posso quebrar o gelo. Ok, obrigado mais uma vez, Inês. Eu quebro o gelo com um pedido de clarificação, uma coisa meramente interpretativa. Não ficou claro para mim no final da secção 3, exatamente em que medida ou qual o ponto de diferenciação da Lee em relação à argumentação da Korsgaard. Simplesmente não compreendo isso. Se me puderes explicar isso. E depois, imediatamente, antes, temos as referências também à elevação e à humilhação. Eu não percebi qual é o papel dessas referências no argumento da Canon Lee. Se me puderes explicar, se nos puderes explicar, agradeço. Obrigado. Obrigada, João. Portanto, a primeira pergunta tinha a ver com Korsgaard. Sim, em que medida é que a Canon Lee se distancia? Eu não percebo exatamente a diferença entre as leituras, o que é que a Canon Lee acrescenta ou em que difere do argumento da Korsgaard. Está tudo no 266, creio eu. Final da secção 3. Exato. Eu creio que o ponto no qual a autora difere de Korsgaard é que ela não pretende atribuir um valor normativo às identidades práticas kantianas, mas, ao mesmo tempo, ela nunca define o que é que entende por identidade prática ao longo de todo o artigo e, de certa forma, dá-o como dado adquirido. Na minha interpretação sobre o que é uma identidade prática, enquanto uma autoconceição de um agente que é normativo precisamente porque o agente a valoriza. Eu própria tenho dificuldades em entender porque é que neste ponto ela diz que discorda de Korsgaard em relação a este ponto da normatividade. Mas aquilo que eu entendo é que seria o ponto de distinção. Não sei se isto fez sentido. Fez, talvez fosse ela que tivesse que desenvolver claro, em que é que se distancia. E depois também te perguntei, não sei se tens alguma coisa a dizer sobre isso, a parte imediatamente anterior, no final da página anterior
da referência à elevação e à humilhação. Aí o papel disso no argumento da Lee. Uhum. A relação entre a humilhação e a elevação tem que ver com humilhação, por um lado, porque é o reconhecimento do nosso lado animal e irracional e dominado pelas paixões, do qual nós tomamos consciência quando, ao enfrentar a lei moral, de algum modo, nos apercebemos da nossa imperfeição, mas ao mesmo tempo é, existe uma elevação, porque dentro dessa imperfeição, a dimensão racional e prática e moral que nós devemos esforçar-nos para que ganhe supremacia em relação ao nosso lado animalesco é causa de elevação moral e é, no fundo, a progressão em direção ao bem último. E desculpa, e qual é a relação no argumento disso com as esperanças serem constitutivas da identidade prática? Porque a interpretação acho ótima, a questão é qual é o papel disso no argumento. Porque as esperanças serem constitutivas da nossa identidade prática significa que nós formulamos-las por aquilo que somos, e sendo nós duais e enfrentando esta diferença entre humilhação moral por nos vermos reduzidos à nossa animalidade e à ascensão e ao elogio daquilo que nós somos, nós formularemos as nossas esperanças, eu creio, consoante o equilíbrio destas duas dimensões, porque, pelo menos na minha interpretação, para algumas pessoas a humilhação poderá ser mais forte e, nesse sentido, as esperanças mais fracas, ao passo que para outras a elevação poderá ganhar primazia e serão mais confiantes e elaborarão esperanças e terão esperanças construídas de forma mais sustentada. Pelo menos foi assim que eu interpretei. Ok, obrigado, Inês. Obrigado. Francisco? Olá, Inês, muito obrigado pela tua apresentação, excelente. Um, eu tenho muitas dúvidas mesmo, não tenho muitas dúvidas, mas isto eu acho que está correlacionado com muitas temáticas kantianas e, portanto, eu vou fazer só aquela que me pareceu mais óbvia, aquela que me saltou mais à vista, que não compreendi mesmo o papel que tem dentro do que explicaste. E tem a ver com a passagem de o que posso esperar para o que tenho direito a esperar. Sim, sim. E o meu problema com essa passagem é que na doutrina do Summum Bonum, a ideia de poder esperar vem precisamente de uma promessa, mas não de uma recompensa. Ou seja, a ideia de que eu posso esperar, mas não quer dizer que tenha direito a isso. Sim, E sim. o problema é que quando mudamos para o que tenho direito a esperar, parece-me que é uma relação contratual que alteraria a relação da moral com o summum bonum, na medida em que tornaria a moral contratual e utilitária, se calhar. E, portanto, eu tenho algum. Gostava só que falasse um bocadinho mais sobre isso, nem que seja para dizer que eu tenho razão ou que não, eu não percebi bem isto, só para eu perceber exatamente como é que se enquadra esta mudança no que a Nanli quer dizer. Não, eu concordo completamente contigo. E foi, aliás, por isso que eu destaquei essa frase na apresentação. Primeiro porque, ao ler o artigo, eu tento procurar alguma lógica na argumentação e que, ao longo das premissas, eu vá perceber porque é que surge essa conclusão. E, de facto, não senti que isso acontecesse neste caso, porque ela simplesmente reformula para ter direito a. E a linguagem dos direitos, para mim, é particularmente complicada. Eu concordo contigo em absoluto em relação a isto profanar, de certa forma, o entendimento que nós temos da lei moral, porque a obrigação que temos para com a lei moral é absolutamente incondicional e não depende, isto é redundante, mas das consequências que daí advirão. Nós fazemos-lo porque é aquilo que é moralmente correto. E essa busca pelo summum bonum também
Portanto, agir porque nós temos direito a isso é, é inverter os termos da equação, é colocar-nos a nós no patamar superior e a lei moral, eu acho, no patamar inferior. Exato, exato. Pois. E mais do que isso, não me pareceu, depois no seguimento do artigo, que isto tivesse qualquer implicação no argumento que a autora estava a desenvolver, porque ela introduziu e foi uma questão que nunca mais voltou a pegar, a não ser, provavelmente, que introduz a linguagem dos direitos para incutir um sentido de obrigação mais forte e de nós termos algo a dever às vítimas de injustiça, que depois são quem surge na parte final do artigo. Essa seria a única forma como eu conseguiria perceber esta mudança na reformulação. Sim, parece-me fazer sentido. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Inês, em primeiro lugar, obrigado pelas coisas, pela excelente apresentação do texto, que eu só tive a oportunidade de ler uma vez e sem grande profundidade, e as notas que foste metendo as tuas observações críticas, me pareceram todas excelentes e pertinentes. E depois, por trazer-te um tema que dentro do pensamento kantiano, de facto, a questão da esperança, nunca tinha pensado sobre ele, e é sempre bom encontrar novos ângulos para trabalhar um autor tão fascinante. A questão que te venho colocar é a seguinte: tu falaste disso na tua apresentação, não especificamente acerca de Kant, como a tua observação sobre o pensamento da autora, mas, como eu disse, eu não li o artigo em profundidade e, portanto, houve coisas que retive numa primeira leitura, em particular, muito com base nos exemplos que ela utiliza. E numa perspectiva kantiana, parece-me que ela, para o trabalhar mais a fundo, teria que introduzir uma distinção entre esperança, desejo e vontade. Porque, sobretudo, os exemplos, tal como eu os compreendi, eu pergunto-me se o que estaria ali não seria muito mais em causa a expressão de desejos do que a expressão de esperanças. E, portanto, eu penso que ela pega em temáticas kantianas, nas referências de Kant à esperança, que vai encontrando, mas não as contextualiza adequadamente no pensamento de Kant, nomeadamente distinguindo de outros conceitos que provavelmente são necessários para poder até compreender em termos kantianos a noção de esperança. Não sei se também te paraste com esta dificuldade, se achas que faz sentido também ser mais exigente a este nível. Obrigado. Muito obrigada. Acho que faz todo o sentido ser mais exigente, ao nível do esclarecimento de todos os conceitos. E, como referi no início da apresentação, a definição que é avançada de esperança, eu creio ser incompleta, porque qualquer que seja a idealização que temos da esperança tem sempre a ver com a melhoria de algo ou com o alcance de um objetivo diferente e melhor. E na definição que nos é dada, não é feita qualquer menção a isso, é apenas apresentada como sendo um estado interior que nem sequer é caracterizado como sendo positivo ou negativo. E isso já de si causam problemas. Na investigação que eu fiz sobre o conceito da esperança e a forma como é abordado na literatura, distingui-lo exatamente de desejo e vontade é uma das tarefas mais importantes. Estas também são consideradas como atitudes, portanto, seria consonante até com aquilo que a Anna Lee nos dá a indiciar. Mas, para distinguir a esperança de um desejo, que neste caso, provavelmente, o desejo dificilmente poderia ser associado à racionalidade moral e ao mundo numérico em Kant, e a uma vontade que também poderá, não tem que ser obrigatoriamente de acordo com a lei moral. A esperança pode ter esse outro passo, eu acho, principalmente relacionando-o com a noção de progresso. E eu acho que foi aí outro dos pontos nos quais a definição de esperança da autora falhou.
porque se tivesse aprofundado mais a importância da esperança para a possibilidade do progresso moral, isso tê-la certamente levado a uma definição mais aprofundada e mais consolidada, na qual estas questões sobre confundir esperança com um desejo ou com uma vontade nunca se colocaria, porque o progresso moral, no sentido em que é a nossa entrega à lei moral de forma absoluta, apesar de nunca o conseguimos fazer de forma perfeita, jamais teria como base um desejo ou uma vontade. E creio que é isso, não sei, concordo completamente. Acho que é um ponto que está em falta e não se percebe, se fosse um conceito secundário, talvez, mas sendo o conceito central do artigo, concordo plenamente que precisaria de ser mais explicado e, acima de tudo, distingui-lo de outro tipo de atitudes e de outro tipo de sentimentos que nós podemos ter em nós próprios, porque no fundo aquilo que nos é dito é que a esperança é, é um conjunto de sentimentos e mesmo isso não, a esperança não é bem isso, não é só um conjunto de sentimentos, é também um propósito para o futuro. Sabe? Obrigado, Inês. Passamos ao Rafael. Olá, Inês. Muito obrigado pela apresentação. Eu tenho uma dúvida em relação à passagem que ela faz, de alguma forma, em relação aos pessimistas, principalmente o caso do Warren, que eu tive o prazer de ler o livro Ontological Terror dele. E eu não sei se, pelo menos para mim, não ficou muito claro se de alguma forma ela consegue apaziguar esse pessimismo, principalmente na relação dos afetos, porque o Warren ele vai falar que a categoria do preto é uma categoria que ela é construída dentro de uma certa estrutura social, dentro de uma dimensão histórica, e essa categoria do preto, ela constitui o próprio mundo dos afetos do sujeito preto. E numa tentativa de libertação, o preto teria que, de alguma forma, abdicar dessa sua própria categoria de preto. Então, cria um paradoxo, que é o que ele aponta, de que é impossível haver uma libertação de fato, porque essa libertação passaria pela ideia de abdicar daquilo que você é, e aquilo que você é foi construído para o outro. Então, sempre tem essa dimensão para ele, no diálogo político, do preto sempre ser outrificado, ele é sempre outro. E eu fiquei justamente preocupado com em que ponto essa identidade do preto, uma identidade prática que é construída através de uma violência, e ela se relaciona com a violência, é possível dialogar dentro desse sistema de reconhecimento da dignidade do outro, porque para mim parece que ainda há um aspecto de negatividade que eu não sei, não me parece que a esperança opere ali, entendeu? Porque a esperança, novamente, ela pode ser problemática porque ela pode, de alguma forma, romper com a forma como os pretos se relacionam entre eles. E aí eles teriam que sumir. Pelo menos é o que eu tomei da crítica do Warren. E eu não sei porque volta a questão do Kant de não ser representado pelo outro. E, de alguma forma, para você reconhecer a sua dignidade como esse sujeito histórico, você ainda é representado de alguma forma. E você tem que falar de algum lugar. Então, não vejo uma possibilidade de uma dignidade plena, de um reconhecimento da dignidade plena, porque para o Warren, pelo menos, é impossível que nós consigamos, de alguma forma, permitir essa existência dentro das tensões inerentes ao próprio sistema liberal, né? À democracia liberal. Sobre isso eu tenho algumas coisas a dizer. É verdade que é utilizado o exemplo das pessoas de raça negra, neste caso, do texto, mas eu acho que podemos extrapolá-lo para alguém que estaria numa condição de vítima perpétua, no fundo. Porque é esse o exemplo final com que ela acaba por terminar o artigo e é esse o dilema que parece ser irresolúvel. Porque
a dimensão social da esperança tem a componente das relações interpessoais, é certo? Mas aquilo que a Anna Lee também diz é que é necessário que o próprio sistema mude, porque enquanto nós atuarmos dentro de um sistema social injusto, perpetuar-se-ão estas injustiças e a esperança terá esse efeito contraprodutivo. Eu percebo o argumento, mas na minha perspectiva eu não posso deixar de acreditar que a esperança não tem esse efeito contraprodutivo, ou pelo menos há a possibilidade de não ter, porque logo à partida não advogo uma mudança radical e terraplanar tudo e voltarmos a construir o sistema social do início. Portanto, é imprescindível que nós consigamos alterar a situação em que vivemos e essa realidade de opressão em que vivemos e em que determinados grupos sociais vivem. Daí que me pareça que não consigo perceber como é que este argumento nos apoia. Ou seja, como é que ao dizer que há pessoas que serão perpetuamente vítimas e que, por mais que formulem as suas esperanças políticas, neste caso, vê-las-ão sempre logradas e, portanto, não deviam construir essas esperanças, porque, no fundo, o que isso fará é com que as pessoas se sintam ainda piores e que se vejam manipuladas por este sistema. Isto não nos leva a lado nenhum, porque é preciso que haja uma solução e é preciso, eu acho que a esperança seja entendida não como um mecanismo de coerção do sistema, como se fosse um engodo em que estas pessoas caem achando que poderão melhorar a sua vida. A esperança, sendo construída, neste caso, interiormente, essas esperanças fundamentais, e por mais que haja influência do ambiente no qual vivemos, se assumirmos uma perspectiva kantiana, essa esperança fundamental será, em certa medida, haverá uma esperança fundamental comum a todos nós, enquanto seres racionais que ambicionam o melhoramento moral. E essa é a perspectiva que eu tenho em relação às vítimas de injustiça, não é dizer-lhes que não podem deixar de ter esperança, é começar a mudar esse sistema social para que elas vejam que essa esperança é concretizável. Eu não encaro o sistema e os regimes políticos em que as pessoas vivem como enganando as pessoas nestas esperanças. Não sei, é isto que eu diria. Foi um ponto que eu achei que vai ser introduzido, ou quando estava a ler ia ser introduzido, e que eu pensei que a autora refutaria, porque no fundo, pois, mas não refuta, e aceita. E isso ainda é mais contraproducente em relação a todo o argumento, porque no fundo o que ela está a dizer é que as pessoas com quem ela mais se preocupa e para quem o valor não instrumental da esperança seria mais valioso, não lhes serve de nada, porque como vivem neste determinado sistema, os constrange desta forma, não sei, é muito derrotista novamente. Sim, sim. É porque eu fiquei em mente também a questão da violência, né? Porque quando a gente fala de religião e fala de alguns certos grupos, enfim, com dimensões em que política e religião se interseccionam, a violência às vezes ela aparece como catarse, né? Ela é um processo de purificação do indivíduo. O indivíduo ele age violentamente, uma violência que é não só política, mas a gente poderia chamar de política teológica, para uma purificação do seu ser, ainda que esse ser, na sua purificação, ele deixe de existir, né? E eu acho que aí gera um problema, né? Mas eu acho que, pelo menos para mim, ali ela tá mais falando para quem está dentro desse certo sistema liberal do que para esses outros indivíduos vítimas de opressão, pelo menos é a impressão que eu tive. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Rafael e Inês. Núria. Sim, bom dia. Muito obrigada, Inês, pela apresentação, que achei muito clara, muito fácil de seguir. Eu conhecia este artigo de Kenan Lee
que usei para escrever recente artigo meu, onde eu discuto mais com a Cláudia Blöser ou com o Jacob Huber em relação à teoria kantiana, por assim dizer, da esperança. Eu queria fazer realmente comentário muito breve, colocar uma pergunta para ver se você acompanha a minha percepção ou tem outras alternativas de interpretação. Primeiramente, tenho a impressão que em Kant, no pensamento kantiano, a esperança funciona sempre não como um efeito do desejo humano, mas como impacto, o resultado do impacto que certas estruturas lógicas têm no nosso ânimo, têm no ânimo humano. Quer dizer, se a lei moral projeta um objeto que é quase um hiperobjeto, como o summum bonum, a minha faculdade de desejar tem que perseguir esse algo, esse objetivo, porque a lei moral o coloca como um objetivo não somente perseguível, mas um objetivo necessário do ponto de vista prático. Então, eu tenho alguns problemas em plural quando leituras que, como a minha, por outra parte, querem atualizar o pensamento kantiano, talvez deixam na margem a estrutura, o funcionamento sistemático, estrutural do mesmo pensamento kantiano, do pensamento crítico kantiano. Tenho a impressão que quando transformamos, e contemporaneamente temos transformado muito a esperança num desejo ou num afeto, a partir daí aparecem muitas metamorfoses culturais que nos afastam de Kant. Mas esse é um comentário, digamos, de prática filosófica, de exercício filosófico. Os autores não ficam somente para fazer filologia com eles, mas também para pensar com eles, para colocar problemas atuais com a ajuda dessas fontes. Nesse sentido, eu percebi uma certa ausência no artigo do Lee, que diz respeito a uma estrutura que parece-me muito kantiana, muito presente em Kant, muito presente, por exemplo, em textos, em opúsculos focalizados na questão da história, como o texto sobre a história do ponto de vista cosmopolita. Há bastantes textos kantianos, mas sobretudo o texto sobre a história que mencionei, onde podemos reconhecer o sentido de uma estrutura intergeracional, por assim dizer, do progresso histórico. Há uma justiça intergeracional que tem que alentar, que tem que dar suporte às nossas ações ao longo da história. A crença nesse sentido, nesse progresso intergeracional, é considerado por Kant também uma fonte de esperança no progresso no mundo e no melhoramento da vida humana na Terra. É por isso que acho que essa estrutura, que é kantiana, é presente no texto kantiano, não é produto da nossa interpretação contemporânea do Kant, pode dar sentido a uma teoria kantiana da esperança, que ultrapasse pouco, um bocadinho essa diferença que para mim é muito analítica, mas não é completamente esclarecedora entre as esperanças
absolutas, necessárias, e as esperanças, por assim dizer, mais pragmáticas. Também porque considero que a política, o âmbito do político em Kant, é um âmbito, a diferença da moral, é um âmbito onde a mediação é sempre muito presente, é uma ordem de mediações constantes. Nesse sentido, acho que o direito à esperança no plano moral não é o mesmo sentido da esperança no plano político para Kant. Somente isso, parabéns e muito obrigada pelo comentário sobre o artigo. Muito obrigada, professora Núria. Eu começo pelo fim, pois de facto eu acho que a esperança política para Kant é diferente da esperança moral. Apesar de, na minha interpretação, estar relacionada com esta por intermédio do progresso histórico, porque a esperança política para Kant, pelo menos no meu entender, constrói-se também, ou constrói-se tendo em vista esse progresso histórico que será necessariamente intergeracional e que apenas conseguiremos levar a cabo não do ponto de vista individual, é uma coisa que demora tempo e portanto, entre as gerações. A relação no domínio político entre as complementaridades da dimensão pragmática e absoluta, para mim, são muito claras. Inclusive no projeto cosmopolita e de paz perpétua que Kant elabora na sua filosofia política. Creio que isso é muito claro, desde logo porque é-nos apresentado um ideal, mas este ideal não reside apenas no domínio numénico, reside lá, mas é perspectivado por nós no domínio fenoménico. E é aqui também que nós trabalhamos para construirmos esse ideal. E neste sentido, a esperança política, no fundo, que Kant desenvolve é cosmopolita, por um lado, é republicana, não é como eu tentei referir no artigo e acho que no artigo, na minha apresentação, e acho que isso seria algo que valeria a pena ser reformulado ou repensado ou então explicado da melhor forma. Não é uma esperança democrática. E creio que um dos pontos problemáticos do artigo foi fazer relacionar uma esperança não instrumental com uma política democrática, que na verdade não se coordenaria por completo com aquilo que Kant defenderia. E aliás, a dada altura no artigo é utilizado o exemplo das mulheres e de como as mulheres tendo sido historicamente colocadas em posições mais frágeis, no argumento kantiano seriam vistas como cidadãs e, portanto, na sua identidade prática enquanto cidadãs teriam estas responsabilidades. Acho que houve, por exemplo, nesta dimensão, algum descuido, por assim dizer, porque, na verdade, para Kant as mulheres nunca poderiam ser cidadãs e estar a argumentar nesse sentido que numa posição kantiana este exemplo se poderia verificar, isso não é completamente de acordo com aquilo que Kant escreveu. Nós podemos alargar hoje em dia a nossa noção de cidadania e abarcar as mulheres e as pessoas que não são financeiramente independentes, mas, por exemplo, este foi um dos aspectos nos quais eu também achei que carecia de alguns esclarecimentos conceptuais. Em relação à esperança ou ao desejo que temos de perseguir a lei moral, antes de ler este artigo eu sempre encarei a lei moral não como sendo objeto do nosso desejo ou da nossa esperança, mas da nossa
pura e simples obrigação. E daí que não lhe associasse esse elemento da vontade, porque seria algo inato, de certa forma, se nós fôssemos moralmente e kantianamente perfeitos, seguiríamos essa lei moral sem que tivéssemos que sentir que teríamos essa obrigação. Em relação à estrutura intergeracional do progresso kantiano e à forma como esta pode ser uma fonte de esperança no sistema kantiano no seu todo, eu diria até que se nós adotarmos uma postura intergeracional, é muito mais lícito termos uma perspectiva kantiana sobre a esperança, porque Kant não pensa o progresso e a mudança em termos imediatos, é sempre ao longo de longos períodos de tempo e, portanto, sim, seria absolutamente necessário que houvesse essa assunção da importância da dinâmica intergeracional e como, de facto, a esperança só se perspectiva não no futuro imediato, mas no futuro muito longínquo e, nesse sentido, até é uma esperança que formulamos sabendo que nunca a iremos ver, de certa forma. É uma esperança na continuação dos incentivos morais e da nossa construção coletiva, mas é uma esperança que não tem objetos tangíveis, eu acho. Muito obrigado, Inês. Temos poucos minutos para uma questão final. Se alguém tiver. Então, não havendo questões, Luís. Olá Inês, obrigado pela apresentação, gostei muito. Eu queria só, talvez, introduzir aqui um bocadinho de conduzir o texto ou interpretar o texto dali, um bocadinho no sentido da observação agora da professora Núria, também da resposta da Inês. Isto também se prende com a questão do João sobre a diferença entre a posição da Lee e da Kortger, não é? Pelo que eu percebi, a distinção que ali faz relativamente à Kortger é que, no caso da Kortger, digamos que a abordagem parece ficar limitada a cada indivíduo por si, digamos assim. Não é? A força normativa que a identidade prática tem em cada um. E dali dá a sensação que, pelo menos por aquilo que eu percebi, que a racionalidade, digamos, da esperança fundamental, razoável, deriva do facto dessas esperanças trabalharem todas em conjunto umas com as outras, ou seja, todos os indivíduos têm a noção de que os outros vão no mesmo sentido, ou têm o mesmo tipo de intenção normativa, digamos assim. Isto torna a questão não tão centrada no indivíduo isoladamente, se quiser, mas numa espécie mais de jogo de espelhos ou de reflexão e de dinâmica social que parece que alarga um pouco mais a questão. Isto foi a forma como eu entendi, digamos, a diferença em relação à Kortger, e parece transformar, digamos, a questão da esperança em Kant também num fenómeno não apenas moral, mas também social, no sentido em que a moral depois acaba por poder ser, digamos, projetada naquilo que nós, de alguma maneira, também podemos esperar dos outros, não apenas de nós próprios, digamos assim, na nossa própria ação, mas também em relação àquilo que os outros, ou que os outros irão, eventualmente, no mesmo sentido que nós, ou provavelmente irão no mesmo sentido que nós, ou é suposto irem no mesmo sentido que nós. Eu acho que kantianamente isso faz todo o sentido, inclusive a diferença entre as duas. Só não estou absolutamente certa que Lee defenda essa posição por completo, porque, para mim, caso o fizesse, então o dilema de que falei há pouco com o Rafael poderia, de certa forma, ser resolvido, porque se nós trabalhássemos, de facto, uma esperança coletiva que nos levasse a todos a mudar
numa mesma direção positiva em conjunto, então creio que o próprio sistema social e político no qual nos inserimos também se alteraria. E se assim fosse, não me parece que Lee estivesse numa posição tão assumidamente fatalista em relação a esta matéria, porque ao adotar uma esperança coletiva, então a possibilidade de mudança do grupo é muito mais execuível e razoável, para usar as palavras do artigo. Portanto, talvez seja esse o passo seguinte, continuar a desenvolver essa questão. Pois, não sei, tu achas que ele é assim tão fatalista nesse aspecto? Hum. Dá uma sensação que ela, se calhar, percebe que é por aí que as coisas poderão ir, não é? Quer dizer, em última análise seria essa, digamos, a razão da esperança, não é? Sim, a razão da esperança seria a mudança. Claro. Mas também é verdade que ao longo de todo o artigo, a única vez em que se fala de uma mudança coletiva, e imaginemos uma mudança coletiva que ocorresse no mesmo espaço de tempo, nem sequer seria agora propriamente intergeracional, apenas com um público muito mais alargado. A única vez que é feita uma menção a isto, nem sequer se aprofunda ao conceito e, portanto, eu própria na minha leitura descartei como hipótese, porque isso foi apresentado apenas como um argumento de outro autor, nem sequer do próprio. Mas acho que faz todo sentido e se tivesse que, com este material, tentar arranjar uma solução, seria por essa via, pelo progresso moral e político conjunto e necessariamente pela partilha de uma esperança entre todas essas pessoas. Até eu só não fiquei com essa ideia tão, quer dizer, dá uma sensação que ela considera que realmente se deve procurar mudar o sistema. Não é? Obrigado, Luís. Obrigado, Luís. Obrigado, Inês. Deixem-me só fazer uma nota, se me permitem. Agradecer à professora Ana Sanches de Madrid por estar de volta, porque enriquece e muito as nossas discussões. Portanto, é um elemento precioso deste Reading Group. Obrigado. E desafio-a, se quiser, deixar no chat a referência do seu texto em que desenvolve alguns destes pontos. Acho que lhe ficaremos todas e todos muito gratas e gratos. Quero agradecer a todas e a todos a participação nesta sessão. Quero, obviamente, agradecer muito em particular, muito em especial, à Inês por nos ter trazido este texto que tão bem apresentou e que motivou uma discussão interessantíssima. Obrigado, Inês. E quero deixar a nota sobre a próxima sessão. Terá lugar no dia 31 de maio, última sexta-feira do próximo mês, como habitualmente. O professor Ubirajara Rancan de Azevedo Marques apresentará para discussão um texto de Gunther Zoller, possibilitar a experiência sobre a relação entre o transcendental e o empírico em Kant, publicado em 2017 num volume coletivo em português, Kant e o A Priori. Foi editado pelo próprio Ubirajara, também por Leonel Ribeiro dos Santos e por Robert Loudon. A sessão, mais uma vez, terá lugar no dia 31 de maio, das 11 às 12h30 e será divulgada pelos canais habituais. Entretanto, já temos no chat, para quem quiser, um gráfico sobre a esperança. Tenho a certeza que vai ser útil para continuarmos a trabalhar este tema. Uma vez mais, obrigado a todas e a todos. Obrigado, Inês, muito em especial. E vemo-nos no dia 31 de maio. Muito obrigada.